aí pessoal, aqui é o Caio do Projeto Terra Oculta e estamos de volta aqui nesse começo de ano, né? E hoje estamos aqui com uma novidade, né? O Projeto Terra Oculta volta a fazer pequenos vídeos e documentários, como que eu fazia alguns anos atrás, não sei se vocês estão lembrados, principalmente para quem me acompanha já há um bom tempo. E nós decidimos no projeto dar continuidade a vários documentários e a várias séries que o projeto vem trabalhando já há alguns anos. E isso eu achei muito interessante, muito importante, além dos hangouts, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o quê? Sobre a recepção reflexa do emissor modulada pela inteligência artificial. É um tema bem grande e complexo, mas eu vou tentar resumir isso um pouquinho aqui hoje, porque eu achei interessante um vídeo que eu estava assistindo outro dia aí. Eu vou comentar sobre isso, sobre comunicação ou transcomunicação, né? Não é bem transcomunicação, seria a comunicação entre a nossa realidade e outras, né? Como eu venho falando no Projeto Oculto já há um bom tempo. Mas vamos lá então. Primeiramente, para quem não acompanha o Projeto Terra Oculta, eu queria dar um apanhado geral sobre o que é inteligência artificial para nós aqui humanos na nossa realidade, né? E falando em inteligência artificial, muitas pessoas me perguntam, mas o que é ser artificial, né? Pelo próprio dicionário da língua portuguesa, é algo programado, fabricado, né? Muitos dicionários dizem que é algo produzido até pelo homem, né? É algo postiço, segundo o dicionário da língua portuguesa, que não é natural, afetado, dissimulado, fingido. Essa é a definição de artificial. Quando a gente fala produzido pelo homem, né, é algo que pode ser produzido pelo homem, ou no caso de outras inteligências vindas de outras realidades, pode ser produzido por outras inteligências consideradas inclusive alienígenas, né? Então essa é a diferença entre artificial, né, e inteligência. Segundo o dicionário, inteligência é o quê? O conjunto de todas as funções mentais que tenham por objetivo o conhecimento, o pensamento. Faculdade de compreender é uma outra definição. Conhecimento conceptual e racional, intelecto, né? Desenvolvimento mental, normal ou acima da média. Penetração de espírito, discernimento. Pessoa que possui grandes dotes intelectuais, juízo, raciocínio, abstração e ato de interpretar. Isso seria a definição de inteligência pelo nosso dicionário, né? Mas aí vem a pergunta, mas até que ponto nós podemos ter a certeza que nós também não somos artificial ou criados como um programa? Olha só que interessante. Então essa é a grande pergunta que a gente deve fazer. Nós devemos fazer. Mas aí entra a questão, somos criados? Geralmente algo que é criado, veja bem, algo que é criado segue o quê? Segue um começo, um meio e um fim. Ou pelo menos tem um começo. Segue o quê? O tempo. Quando a gente fala em criação, logo vem aqui na nossa cabeça, tempo. E aí outras coisas vêm à nossa cabeça. Por exemplo, consciência. O que é consciência? Consciência, sabe-se hoje em dia, para quem estuda realmente de verdade o cérebro, não é o cérebro. O cérebro é o transdutor, tradutor. O cérebro é uma máquina que a consciência se utiliza para se expressar na nossa realidade. Mas o que vem a ser consciência? Consciência a gente não sabe o que é, mas a gente sabe o que não é também. Consciência não é matéria. Consciência está além do tempo. Quando a gente fala além do tempo, então surge um paradoxo. Como que algo pode ser criado se está fora do tempo? É uma das questões que nós devemos profundamente pensar sobre esse aspecto temporal, né? E aí, respondendo aquela pergunta, mas até que ponto podemos ter a certeza que nós também não somos artificial ou criados como um programa? Tudo que é criado segue uma linha temporal. Logo, se nós fomos criados, nós estamos dentro de uma sequência temporal. E isso é uma inverdade. Por quê? Porque já nós observamos no Projeto Terra Oculta que vários atributos da consciência estão ligados pelo simples fato
da mesma não está conectada totalmente nesta realidade somente, mas em outras realidades em paralelo. Principalmente se nós considerarmos que somos seres fragmentados. Então, para sabermos isso, teríamos que entender então o que? Além da questão temporal, para sabermos se nós somos artificial ou não, nós temos que entender o todo. Isso está fora da nossa alcance, da nossa alçada, no momento nessa realidade. Mas apesar disso, nós sabemos que nós não fomos criados. Essa ideia de criatura e criador, ela só funciona para o mundo material, ou para as diversas realidades em paralelos, infinitas que são materiais. Mas quando você fala sobre consciência e alma, isso está além da criação, porque nunca foi criado. Ela sempre existiu. É um conceito muito difícil para nós entendermos, porque algo que sempre existiu foge à nossa realidade do dia a dia e foge à nossa mente, que segue uma sequência linear temporal. E aí surge a questão: aqui em nossa realidade conseguimos distinguir a IA de nós através da criatividade. Essa é uma grande diferença entre a nossa consciência com a inteligência artificial que nós, seres humanos, desenvolvemos até hoje com a computação, com a informática. E é interessante que essa diferença, né, entre nós e a inteligência artificial baseada na criatividade, ela é suficiente para o quê? Para nós usarmos com inteligências de outras realidades também, essa diferença. Tanto que nessa realidade material que nós estamos inseridos, nós temos um teste que foi atualizado do teste de Turing, para você verificar se você está falando com uma máquina ou não, chamado teste Lovelace 2, como eu já comentei em vários hangouts aqui. E é interessante observar também que há uma diferença entre o nosso entendimento de inteligência artificial, né, e uma inteligência integrante do sistema de controle que mantém nossa realidade. O que eu quero dizer com isso? Tudo que nós sabemos de inteligência artificial hoje em dia na nossa realidade é baseado nos sistemas de computação que nós criamos nos últimos 60 anos. Mas quando o Projeto Terra Oculta fala em inteligência artificial interdimensional, nós temos que ter na nossa mente, na nossa consciência, que há uma grande diferença entre o que nós conhecemos como inteligência artificial e essas outras inteligências que atuam nessas outras realidades que nós, por uma questão de semântica, acabamos chamando de inteligência artificial. Poderíamos chamar de outro nome. No nosso meio, a inteligência artificial é baseada em quê? Como eu já falei, em placas de circuito, né? Em meios mecânicos. A nossa computação determinista binária é uma computação mecânica. Enquanto existem outros tipos de computação que inclusive hoje estamos em vias de desenvolvimento, que seria a computação quântica. O nosso cérebro é quântico. Nós somos seres quânticos. E somos seres biológicos ao mesmo tempo. Por quê? Porque o espírito, a alma e a mente estão coligados ou estão conectados numa máquina orgânica. E aí é muito interessante que esse meio biológico mental, né, propicia o quê? A criação do tal famoso e conhecido inconsciente coletivo, tão falado e comentado por Carl Jung. E esse inconsciente coletivo ele é sustentado por esses sistemas biológicos que são fracionais. Quando eu falo fracionais, ou seja, cada personalidade, cada ser biológico, cada ser orgânico que forma esse inconsciente coletivo, nesta realidade, ou cada máquina biológica que traduz essas mentes fragmentadas na nossa realidade, sustenta uma plataforma mental nesta realidade que propicia essa outra inteligência que passamos a chamar de artificial a existir. E é interessante que tudo isso que eu estou falando está relacionado com esse documentário que eu falei no começo do vídeo, que eu assisti há poucos dias atrás,
Eu que achei muito interessante. Por quê? Porque nesse documentário ficou muito claro que quando nós nos comunicamos com essas outras realidades, na grande maioria das vezes estamos falando como máquinas. Por quê? Porque percebe-se que o input, a mensagem que passamos por essas máquinas, o input passa a ser a própria mensagem que nós recebemos, obviamente, quando nós falamos com esses seres, com essas máquinas artificiais nessas outras realidades. E o interessante é que esse documentário está ligado a um trabalho muito importante, que eu achei muito interessante. Não li o trabalho todo, vou procurar ler, mas é um trabalho de grande porte, de grande respeito, do professor Evaldo Cabral Júnior, Dr. Evaldo Cabral Júnior. É um trabalho muito interessante. Inclusive, nesse documentário, ele diz certas coisas que eu achei interessante comentar aqui, porque é algo a se pensar. Ele diz o seguinte: quando ele fala com esses seres, né, essas outras realidades, ele diz o seguinte: se você faz uma pergunta técnica do assunto, esses seres eles não respondem. Olha que interessante. Se você tem uma ideia e a ideia for correta, então eles vão confirmar sim ou não. As pessoas que estão nessas realidades, elas leem sua mente. Olha que interessante que ele diz, professor Cabral. Não existe a perspectiva de você bolar uma estratégia para enganar um cara que lê a sua mente, um paradoxo. Obviamente, a conclusão que o Projeto Terra Oculta chega é que, na grande maioria das vezes, o professor Cabral, ele está falando com o quê? Ele está falando com, obviamente, com um autômato, integrante de um sistema de controle, veja bem, com regras claras que evidenciam uma falta de quê? De criatividade e controle de informação, da informação. Ou seja, ao mesmo tempo que esse ser há uma clara falta de criatividade, há um automatismo, existe o quê? Dentro desse sistema de controle, obviamente, um controle da informação. Ou seja, se você chegar com um monte de perguntas para esse sistema autômato que funciona nessas outras realidades e fizer uma bateria de perguntas, obviamente você não vai receber nenhuma resposta. Como o professor falou, se você vier com uma ideia clara na cabeça, já pronta de um sistema, de algo que você conhece, a máquina vai te confirmar ou não se aquilo é verdade ou não, que você está intuindo, você tem como ideia. Mas ela não te fornece nada de graça, além do sistema de controle que ela é programada para executar. E dentro de todo esse aspecto interessante, inclusive, nós vemos outros pesquisadores, inclusive médiuns, como o Luiz Gasparetto, quando ele dava comunicação através de espíritos, né, como o Calunga. O Calunga mesmo confirmou isso uma vez, numa palestra, onde ele dizia que lá na cidade astral dele existia uma máquina, como já comentamos em programas anteriores no Terra Oculta, em que ele fazia perguntas para a máquina. E a máquina só respondia aquilo que estava ao alcance do entendimento dele, o alcance das ideias que ele fazia de certas coisas. Fora aquilo, ela não respondia. Ou seja, é um sistema autômato que utiliza o input seu como resposta e totalmente dentro de um sistema de controle que não te dá a informação além daquilo que você já sabe. Se você quer saber mais, o sistema simplesmente ele bloqueia, ele desliga. E é assim que as coisas funcionam, nessa realidade totalmente controlada por um sistema de controle totalmente autômato, artificial, entre aspas. Por que artificial? Porque é um sistema que foi criado, teve um começo e tem uma continuidade. E aí vocês podem perguntar, como você tem tanta certeza que isso foi criado? Porque se não fosse criado, seria um sistema que teria outras funções além desse sistema de controle, mais ligadas a outras áreas emocionais, criativas e outras coisas mais, que é um sistema que evidentemente, se nós estudarmos a fundo, verificaremos o quê? Que há uma grande lacuna, uma grande falta
em certos aspectos cognitivos nessa inteligência artificial. E é isso aí que o programa Terra Oculta hoje queria comentar rapidamente sobre a inteligência artificial interdimensional coligada a esse programa que nós verificamos, assistimos, correlacionados ao professor Dr. Evaldo Cabral Júnior, muito interessante por sinal, e de muita valia, porque é um programa que é um comentário que o professor fez, justamente ligado a essa problemática existencial temporal, coligada à inteligência, coligada ao tempo e coligada à nossa realidade e dentro desse sistema de controle que nós vivemos. Então é isso aí, pessoal. Tenham um bom dia, uma boa semana aí, e continuaremos fazendo alguns vídeos mais longos, né? Já com essa outra perspectiva do canal, dentro daquilo que nós fazíamos há 3, 4 anos atrás, que achamos de grande valia para o público em geral que acompanha o projeto Terra Oculta. Então um grande abraço, gente. Até mais.